Fala, investidor cristão, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso quadro e hoje nós vamos falar sobre Selic, CDI. Que nomes difíceis são esses, pastor? Não, hoje você vai aprender e você vai poder, com certeza, ter aquilo que você precisa para fazer os melhores investimentos, tá bom? Então, hoje nós vamos descomplicar esse assunto. Então, venha com a gente, porque hoje o vídeo está muito legal. É isso aí, estamos de volta e agora nós vamos falar sobre algumas coisas que você precisa saber para poder entender esse mercado, entendeu? Mas antes, se você ainda não viu os nossos 3 primeiros episódios, você precisa ir aqui, ó, porque vai ter esse daí, deixa gravado, tá bom? Ou então procure no canal Leandro Caiado. E olha, não esquece de curtir, de compartilhar para que nós possamos levar esse assunto, esse conteúdo mais longe. Nós temos milhares, talvez milhões de cristãos que não tem essa oportunidade porque tem medo, porque não tem alguém de confiança que possa ensiná-los, e foi isso que Deus tocou no meu coração para trazer para você esse conteúdo totalmente de graça, tá bom? Então, vamos aprender juntos. Eu encerrei o vídeo passado falando de rentabilidade, que é o retorno sobre o seu investimento, tá? Aquilo que você vai ter, porque como eu falei no início, investimento você investe para ter um ganho. Ninguém investe só para estar lá, né? Não, talvez até para uma proteção, tudo bem. Às vezes você investe, mas é um tipo de investimento, você está investindo na sua proteção, pelo menos para manter aquele ganho mínimo, né? Mas o ideal é você ter uma certa rentabilidade, afinal você tem seu dinheiro e pessoas querem seu dinheiro de alguma forma. E essas pessoas, então, algumas delas estão dispostas a pagar um preço por esse dinheiro. E isso que é a vantagem. Enquanto você fica dependendo dos bancos, aí de empréstimo, você que aí vive de empréstimo consignado, termina um, aí já começa outro. Saiba que você está sendo escravo do dinheiro. Você precisa ser o senhor do seu dinheiro. Na verdade, você está bem quando você está emprestando para os bancos e não os bancos emprestando para você. Então se liga, isso é muito importante. E a rentabilidade é aquilo que você quer. Quanto mais, melhor. Quanto mais seguro, melhor. E quanto mais rentabilidade, melhor. Por exemplo, nós estamos vivendo numa época fantástica, onde os ditos investimentos de renda fixa, que são, como nós falamos na semana retrasada, no episódio número 2, que são os mais seguros, hoje eles estão com uma rentabilidade altíssima, como eu vou falar para você hoje. Então, se liga na questão da rentabilidade, veja quanto é que está pagando aquele investimento. Por exemplo, você vai ouvir muito, esse investimento paga 100% do CDI. Você vai aqui no Nubank, tá bom? Quer ver? Vamos abrir aqui o Nubank no nosso celular, tá bom? Vou abrir aqui o meu Nubank, tá? Olha aqui. É claro que eu não vou mostrar para você os meus valores, né? Porque você é muito curioso, tá bom? Aí, olha, você vai aqui, por exemplo, na conta, aí dinheiro guardado, aí você vai guardar dinheiro. Aí você põe, por exemplo, aqui R$500, você quer guardar esse dinheiro. Aí olha só o que diz aqui, ó. A qualquer momento você vai precisar desse dinheiro. Quando você quer ter esse dinheiro disponível? A qualquer momento, 100% do CDI. Ou seja, tem uma taxa que eles vão pagar para você. Pastor, significa que o meu dinheiro vai render 100% a mais? Calma, não é assim não. Vou já ensinar para você o que é esse negócio de CDI.
tá bom? E aí vai aumentando aos poucos, mas como eu falei para vocês, o Nubank, o máximo dele é 107%, mas o seu dinheiro vai ficar preso até 2024. Não recomendo isso, existem situações muito melhores onde você vai poder pegar o seu dinheiro rendendo mais. Só que 100% do CDI a qualquer momento tá ótimo, tá bom isso daqui, tá? Então é uma forma de você fazer, tá? Então isso se chama rentabilidade. Existem outras coisas, eu vou mostrar para você depois aqui quando a gente estiver mais acostumado. O que é resgate? Você precisa saber. Resgate é aquilo que o sequestrador e tal também, mas no mundo de investimentos, resgate é a ação de tirar o seu dinheiro. Quando eu falar, você tem que resgatar daqui a um ano, ou seja, você vai tirar o seu dinheiro de lá, chama também de desinvestir, ou por uma necessidade. Por exemplo, você pode colocar seu dinheiro aqui no Nubank, ou no PagSeguro, que é o PagBank, ou até no 99Pay, como eu falei lá, deixar seu dinheiro lá, aí você está economizando para uma viagem, aí depois, daqui a um ano, você resgata esse dinheiro. Então, isso daí é conforme a sua necessidade. Ou você resgata o dinheiro para fazer outros investimentos. Essa semana, por exemplo, tinha uma ação que eu estava vendo que ela estava baixando demais, aí eu peguei, vendi essa ação, tá, com um pequeno prejuízo. Depois eu vou explicar para você que isso é possível se você tiver ganho. Você nunca pode perder dinheiro. Segundo o nosso amigo Warren Buffett, você não pode perder dinheiro nesse mundo. Mas assim, tem algumas outras coisas que compensam. Então eu compensei essa minha perda para proteger meu capital. E aí eu peguei esse dinheiro e investi, ou seja, resgatei esse dinheiro para investir numa coisa melhor. Eu já vou logo falando para você. Isso é dinheiro. Quando você já ouviu aquele ditado que é o olho do dono que engorda o gado? Por quê? Porque você precisa acompanhar. Então, se você não está nem aí, ai pastor, eu não tenho tempo, eu não quero aprender essas coisas, então eu digo para você não continuar esse curso não. Porque você precisa querer, você precisa estudar, você precisa correr atrás, você precisa aprender essas coisas. Não é uma coisa que se aprende por osmose. E tem mais, por exemplo, eu mostrei para vocês no outro vídeo, aqui o meu celular já fica todo os bancos, as coisas, de vez em quando eu fico olhando aqui. Não é uma escravidão também, mas eu preciso ver o que está indo mais, o que está indo menos, eu tenho que fazer uma coisa que nós chamamos de gestão de risco. Você tem que ver aquilo que essas pessoas que perderam milhares, alguns milhões de reais nessa criptomoeda Luna, que caiu aí vertiginosamente, não fizeram gestão de risco. Quando chegasse a certo momento, você vende. Inclusive, existem ferramentas no mercado financeiro onde você já deixa travado ali, se chegar naquele valor, vende, tá? Isso para proteger o seu capital, mas para isso você precisa estar atento. Você não pode simplesmente jogar o dinheiro ali e pronto e tal, né? E sim, na renda fixa eu ainda vou dizer que é possível, mas mesmo assim você precisa controlar, você precisa estar ali e olhar de vez em quando, tá bom? E eu vou falar de Selic e CDI, mas calma aí, eu ainda quero falar para vocês também sobre liquidez. Você vai ouvir, assim como rentabilidade, como resgate. Eu acho importante você entender esses princípios. Já falei sobre rentabilidade, sobre resgate. Deixa eu falar rapidinho sobre liquidez. O que é liquidez, pastor? Liquidez é a capacidade de transformar o seu investimento em dinheiro. Porque às vezes... você já sabe da lei da oferta e da procura, né? Deixa eu dar um exemplo. A ação do Banco do Brasil, ela tem uma boa liquidez, porque muita gente quer, tá vendendo e comprando o tempo todo. Agora tem algumas empresas que não são fáceis, então se você comprar aquela ação, você vai ter mais dificuldade de vender, e talvez você tenha que vender mais barato. Então você sempre deve procurar, principalmente que como está começando agora, investimentos de boa liquidez, ou seja, que seja fácil você
resgatar o seu dinheiro. E investimento de renda fixa, geralmente, eles têm uma boa liquidez, você pode pegar o seu dinheiro. Por exemplo, tem gente que me pergunta, pastor, quando a gente faz investimento aí no banco e tal, na conta rendeira, ou no Tesouro Direto, olha, alguns casos no mesmo dia, por exemplo, no PagBank, quando eu preciso de algum dinheiro, no mesmo dia já cai o dinheiro, no máximo no outro dia. Até a bolsa, que é mais complicado o processo, no máximo em 2 dias você pode ter o seu dinheiro no banco, ou no seu banco, ou seja, isso é uma boa liquidez. E também a liquidez, alguns investimentos, o seu dinheiro fica preso. Então, deixa eu mostrar para você a PagBank, tá bom? Aqui, tá? Como você viu, esse aqui é meu PagBank, tá? Então eu coloco aqui minha impressão digital. Olha só, eu vou aqui, produtos, investimentos, investimento. Aqui o saldo está zerado porque está tudo investido, né? Aí eu vou aqui, ó, aí mostra o que eu tenho, saldo em renda fixa, em fundos, outras coisas. Aí eu vou investir. Olha aqui, ó, Tesouro Direto, renda fixa, fundo de investimento, renda variável, tá? Mas vamos por renda fixa. Depois eu vou falar um vídeo, vai ser o próximo, só de Tesouro Direto. Renda fixa. Aí aqui, olha, CDB, liquidez diária. CDB, eu vou falar isso mais tarde, o que é, tá? Na verdade, você está emprestando seu dinheiro para o banco. Viu aquilo que eu falei? Que é o ideal? É isso, CDB, você está emprestando seu dinheiro para o banco. 110% do CDI, aqui, olha, o PagSeguro paga para você com liquidez diária. Ou seja, se você quiser tirar o seu dinheiro daqui a 10 dias, você pode tirar. E ganhando 110%. Lembra que eu falei que o Nubank, as taxas deles estão baixas? Eu não deixo o dinheiro guardado no Nubank, porque aqui é melhor. Entendeu? O PagBank, o primeiro para mim é o 99Pay, depois o PagBank, porque a vantagem também, eu vou falar para você depois, é que tem um negócio chamado imposto de renda. E CDBs e alguns investimentos pagam imposto de renda. Você tem que pagar um impostozinho, até o Tesouro Direto, sabia? Tu acha que o Tesouro Direto, o governo está te emprestando, tu está emprestando dinheiro para o governo, né? O governo vai te cobrar do que ele te pagar o impostozinho. Então, mas existem, por exemplo, as contas rendeiras, você não paga esse imposto, ele é livre. Então, às vezes, uma porcentagem do CDI vai ser melhor numa conta daquela, por isso que o melhor por enquanto é 99Pay, e o 100% do CDI do Nubank é bom também, talvez ganhe mais, porque aqui desses 110% eu vou ter que pagar imposto de renda, entendeu? Então, olha aqui, CDB liquidez, mas se você quiser ganhar 120%, e olha, essas taxas aqui variam, já esteve aqui de 200%, uau, eu me fiz, entendeu? Com 200% Então, olha, se você quiser, por exemplo, 120% do CDI, só que a liquidez é em 1 ano. Ou seja, você só vai poder mexer o seu dinheiro em 1 ano. Então, é isso que é liquidez, tá bom? E tem outros também. E a rentabilidade aqui, ó, por exemplo, 115% em 6 meses. E aí você escolhe. Eu, por exemplo, eu tenho alguns valores que eu deixo para 1 ano. Porque eu não vou precisar desse dinheiro agora, porque ele fica lá, seguro, garantido e ganhos maiores, não é isso que eu quero? Agora, aquele dinheiro que eu vou precisar para uma viagem, ou para daqui a 1 mês ou 2 meses, ou da minha reserva de emergência, que eu vou falar em outro vídeo sobre isso, eu tenho que deixar em um investimento com liquidez diária. É o ideal. Entenderam, né? Agora sim, nós vamos falar sobre Selic e CDI. Mas eu prometo para você, não vai ser um bicho de 7 cabeças não. Porque você não precisa entender muita coisa, você só precisa entender o básico. Vamos falar da taxa Selic? Taxa Selic é a sigla, Selic é a sigla para Sistema Especial de Liquidação e Custódia, tá? Mas Selic é uma coisa
taxa Selic é outra. Então, o que importa para a gente é a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa de juros da economia brasileira, tá? Que essa taxa ela influencia todas as outras, ela serve para regular o mercado. Por exemplo, se o mercado está muito aquecido, aí eles aumentam a taxa para o cara ter mais dificuldade de pegar esse dinheiro para não dar inflação. Agora, você se lembra no tempo da pandemia, quando o mercado estava desaquecido, o pessoal não tinha, aí a taxa da Selic baixou, chegou a 2% ao ano, ou seja, eles ficam regulando justamente para frear ou acelerar o mercado. Hoje, pasmem, ela está quase 13% ao ano, na verdade 12,75%. Significa, se você fizer um investimento de R$1.000, a taxa Selic de 12,75%, mas isso não é fixo, ela pode aumentar, ela pode diminuir conforme o governo vai botando no freio, ela pode continuar, tá? Ou seja, depois de um ano, você vai ter os seus R$1.000 mais 127,50, ou seja, você vai ter 1.127,50. Ai, pastor, mas é muito pouco, só 127,50 em um ano. Gente, de grão em grão, a galinha enche o papo. Você não pode ser essa pessoa muito gananciosa. Você tem que ter cuidado, entendeu? Então, a renda fixa, lembra que eu falei naquele vídeo 2? A renda fixa é essa, não vai te dar ganhos tão grandes, mas tem uma segurança. Daqui a um ano você vai ter esse dinheiro. E olha, pela experiência, é um bom dinheirinho, tá? É melhor do que deixar ele debaixo do seu colchão, tá? Então, essa é a taxa Selic. Agora, você vai ouvir muito, inclusive você viu aqui no Nubank, CDI. CDI é a sigla para Certificado de Depósito Interbancário. Na verdade, tem uma regra do Banco Central que os bancos não podem fechar o caixa no vermelho. Por quê? O banco ele precisa ter dinheiro para honrar os seus compromissos, aquelas pessoas que colocaram dinheiro lá. Então ele tem que ter sempre no positivo. Só que no dia a dia dos bancos, às vezes eles entram no negativo. O que eles fazem? Por exemplo, o Bradesco num dia entrou no negativo. Aí, para não ficar negativo lá no Banco Central, ele empresta lá do Itaú. Aí o Itaú empresta o dinheiro para o Bradesco, para ele não ficar negativo, a taxa do CDI, que é esse certificado de depósito interbancário, tá? Mas no final, essa taxa se tornou um indexador, ou seja, um valor de referência dos rendimentos. E a ideia eu entendo, se é bom para o banco, vai ser bom para a gente também. E isso pegou, e hoje o CDI, ele é só 0,10% percentual menor que a taxa Selic. Então, quando você for pensar em CDI, pensa na Selic. Quanto é que está a Selic? Está hoje 12,75%. O CDI vai estar mais ou menos nessa taxa aí. Na verdade, hoje está em 12,65% ao ano. Ou seja, se um investimento está rendendo 100% do CDI, não significa que o seu dinheiro vai ser 100% do valor aplicado. Não, é 100% da taxa do CDI, da taxa Selic. Ou seja, se você colocar R$1.000 hoje, daqui a um ano, se o seu, lá no Nubank, né, se manter as taxas nesse volume de 12,65, e você sabe que não mantém, então varia, mas se fosse fixa, o seu dinheiro renderia R$126,50, ou seja, seus R$1.000, você teria R$1.126,50, isso com liquidez diária. Tá ótimo, o seu dinheiro está ali, você está emprestando para o banco, tá? Agora, por exemplo, aqui no PagBank, esse 120% do CDI, ou seja, você vai botar R$1.000, no final do ano você vai ter R$151,80.
Olha, e se você tivesse... Tem algumas empresas, corretoras que fazem promoção de 200, eu já vi até de 300% do CDI. Eu só entrei na Rico porque tinha uma promoção de 300% do CDI. Eu entrei, mano. Eu pego essas promoções. Com 200% do CDI, isso vai dar mais de R$250 por ano, de R$1.000. Isso tá ótimo, gente, tá? Então, isso é fantástico. Use essa taxa de CDI como referência para o seu dinheiro. Colocou aquele dinheiro, você vai, agora entenda, varia, porque a taxa da Selic, ou seja, a taxa básica de juros, ela varia. Por exemplo, agora está alta, mas se a economia baixar, se a inflação baixar, eles vão diminuir, fica indo, fica voltando e tal, mas é assim que funciona a economia. Eu espero que você tenha entendido, tá? O que é CDI, o que é Selic. E se tiver alguma pergunta, coloca no comentário. Se tiver alguma dica de vídeo ou alguma dúvida que você tem, faz a pergunta aí no comentário. E não esquece, compartilha, curte e vamos juntos investir com sabedoria, com essa sabedoria que Deus nos deu. Foi muito bom ver você, investidor cristão. Vejo você na próxima. Um grande abraço. Tchau!